Uma operação policial simplesmente parou o Rio de Janeiro. Ela deixou um rastro de destruição e acabou se tornando a mais letal da história da cidade. E claro, isso tudo gerou uma crise política gigantesca entre o governo do estado e o governo federal. Aqui, no Opa News BR, a gente vai mergulhar fundo para desvendar o que realmente aconteceu lá nos complexos da Penha e do Alemão. Aliás, para quem gosta de entender a fundo esses temas mais complexos do nosso Brasil, já aproveita e se inscreve aí no nosso canal, hein? Vamos começar com um dado que, sem dúvida, é o mais pesado de todos: 64. Olha, isso não é só um número, né? É o total de vidas perdidas, e aí a gente está falando de civis e de 4 policiais na chamada Operação Contenção. É um recorde trágico que joga a luz de novo num debate super urgente sobre segurança pública aqui no Brasil. Ok, para a gente entender como chegamos nesse ponto, vamos dividir essa análise em 5 partes, beleza? Primeiro, o saldo trágico da operação. Depois, a gente vai ver como isso virou uma verdadeira batalha política. Na sequência, vamos investigar as regras por trás desses confrontos, a repercussão que isso teve no mundo todo e, por fim, a gente debate a pergunta que fica. E agora, para onde vai a segurança pública no Brasil? Então vamos lá, direto aos fatos. O que foi exatamente essa Operação Contenção? E por que os resultados dela foram tão, assim, avassaladores logo de cara? A escala da operação foi gigantesca. Pensa só, foram 2.500 agentes, tanto da Polícia Civil quanto da Militar, mobilizados lá nos complexos da Penha e do Alemão. O objetivo era prender 100 membros do Comando Vermelho. O resultado a gente já viu: um saldo de 64 mortos, 81 pessoas presas e a apreensão de um arsenal de guerra, literalmente. 72 fuzis e mais de 200 quilos de drogas. E o impacto foi muito além das comunidades, sabe? Como retaliação, os criminosos colocaram fogo em barricadas, bloquearam vias super importantes como a linha amarela, e o caos se instalou. Mais de 40 escolas tiveram que fechar, linhas de ônibus foram desviadas, a cidade viveu um dia de tensão máxima. E assim, quase que imediatamente, a crise de segurança virou uma crise política. A troca de acusações entre o governo do Rio e o governo federal foi pesada e mostrou que existe um racha profundo na forma como a segurança pública é gerenciada. O jogo de empurra-empurra ficou bem claro. De um lado, o governador Cláudio Castro disse que o Estado atuou sozinho e reclamou que o Exército não quis emprestar blindados. Do outro lado, o Planalto respondeu falando que a Força Nacional já está no Rio e que para usar blindados militares precisaria de um pedido formal de GLO, o que, segundo eles, nunca aconteceu. Para o governo federal, decretar uma GLO seria como o Estado do Rio admitir que perdeu o controle da situação. Do lado do governo federal, a resposta focou muito nessa ideia de integração. A crítica foi bem direta a essas ações isoladas, defendendo uma política nacional mais coordenada, tipo o que está sendo proposto na PEC da Segurança Pública. Mas, afinal de contas, quais são as regras para uma operação desse tamanho? Para a gente entender esse debate, a gente precisa conhecer a parte legal da coisa. E aqui tem 2 siglas que são chave: GLO e ADPF. Primeiro, a GLO, que significa Garantia da Lei e da Ordem. Basicamente, é uma medida excepcional que só o presidente pode acionar e que permite que as Forças Armadas atuem com poder de polícia. Foi justamente a exigência de uma GLO que barrou o empréstimo dos blindados que o Rio de Janeiro pediu. E a segunda sigla é a ADPF 635, mais conhecida como a ADPF das favelas. Essa é uma decisão do STF que coloca uma série de regras e restrições para operações policiais em comunidades, exatamente para tentar diminuir o número de mortes. A grande pergunta que fica no ar é: será que essas regras foram seguidas? Bem, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União entraram em campo para cobrar respostas. Eles questionaram o governo do Rio sobre pontos bem específicos da decisão do Supremo, como, por exemplo, a justificativa formal para a operação, o uso de câmeras e a preservação da cena do crime para perícia. E mais, exigiram um relatório detalhado e público sobre toda a ação. O barulho dessa operação não ficou só aqui no Brasil, não. A crise no Rio rapidamente virou manchete internacional, e os jornais lá de fora usaram termos bem fortes para descrever o que estava acontecendo. Essa talvez tenha sido a expressão mais marcante: cenas de guerra. Jornais argentinos como o Clarín e o La Nación usaram exatamente essas palavras para descrever os confrontos, os tiroteios e a reação dos criminosos, que chegaram a usar até drones para atacar a polícia. A cobertura foi realmente ampla.
O The Guardian, lá do Reino Unido, disse que o Rio estava em guerra, chamando aquele dia de o pior da história da violência na cidade. A agência Reuters ligou o evento à proximidade da COP30. O El País, da Espanha, e o Público, de Portugal, focaram na intensidade do confronto e no uso de tecnologia, como os drones com bombas, pelo crime organizado. Ok, depois de analisar a operação, o conflito político, a repercussão internacional, a gente chega na questão que, no fundo, é a que mais importa. O que essa crise toda nos diz sobre o futuro da segurança pública no Brasil? Fica bem claro que essa operação não é um evento isolado, né? Ela força uma discussão no país inteiro sobre qual é o modelo de segurança que a gente quer. A estratégia do confronto direto, com esse custo humano altíssimo, será que é o caminho mais eficaz ou existem outras alternativas? E essa é a pergunta que fica ecoando pelo Brasil. O caminho é a integração, é a inteligência, são as políticas coordenadas ou a resposta está na demonstração de força, em operações de confronto gigantescas, mesmo com esse custo humano tão alto? Essa crise deixa muito claro que o país vai precisar escolher uma direção. Crises como essa exigem análises que vão além da superfície. Se você também valoriza entender os fatos por trás das manchetes, fica aqui o convite. Inscreva-se no canal Opa News BR no YouTube para a gente continuar desvendando juntos os temas mais importantes do nosso país.